nós somos alunos do curso de Ciências Biológicas do Polo Luiz de Souza Leal e UMA. Sou a Ana Cleia. Sou a Cristiane. Sou a Clarice. Sou a Lucicleia. E eu sou a Kézia. E hoje nós vamos apresentar o tema Aula Expositiva Superando o Tradicional. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre a aula expositiva tradicional. A aula expositiva firmou-se como uma prática pedagógica na Idade Média, através do jesuíta, consolidando-se como uma única estratégia em muitas escolas. Durante o século XX, esse assunto veio de forma mais clara sob o processo de ensino e aprendizagem com os pesquisadores como Piaget, Lev Vygotsky e Henry Wald, como uma demonstração de importância, né, da ação de cada indivíduo na construção do próprio saber, ou seja, o aluno ele participa como mediador, né, ele é um passivo e um ativo, e o professor é o mediador desse conhecimento. Os nossos objetivos são compreender, né, os métodos da aula expositiva dialogada, o seu surgimento, analisar e identificar a diferença entre aula expositiva tradicional e atualmente, que é o método expositivo dialogado. Me chamo Ana Cleia e vou falar um pouco da trajetória de aula expositiva. Identificada como a mais tradicional das técnicas, no Brasil a aula expositiva foi ampliada como transmissão de conhecimento nas salas de aula e surge desde o plano pedagógico dos jesuítas, sendo o marco inicial do ideário pedagógico nacional. Acredita-se que o método surgiu no século XIX, ou contrapostos de que surgiu no século XVIII, no período do Iluminismo, surgindo também através de críticas ao ensino verbalista direcionado ao professor, baseando-se na explanação do professor e seus métodos eram apenas explicações e exercícios resolvidos. Os alunos não tinham oportunidade de expor seus conhecimentos. O professor ele tem papel fundamental de transmissor no ensino tradicional, com caráter verbalista, autoritário e inibidor das participações do aluno. Por meio desses aspectos concedidos, a aula dialogada é vista como técnica de ensino tradicional no ensino padrão da pedagogia tradicional. No final da década de 70, surgiu as críticas à política educacional, que supervalorizava a técnica em detrimento do humanismo, enfatizando concepções pedagógicas. Desta forma, as técnicas de ensino é analisada como aspectos estruturados, valorizando as atividades e promovendo o parcelamento de trabalhos. No final da década de 70, começaram a surgir as críticas à política educacional, que supervalorizava a técnica em detrimento do humanismo, enfatizando as concepções pedagógicas anteriores. Uma nova tendência é a ampliação das questões pedagógicas, deixando em plano secundário e a preocupação dos professores com as técnicas de ensino, tendo em destaque uma relação dialogada entre a educação e a sociedade, resultando na adoção do método dialético na prática pedagógica. Eu sou a Lucicleia e vou falar sobre o significado da aula expositiva veiculada nos livros didáticos. Primeiro, a gente deve saber o que é aula expositiva. A aula expositiva é um método de ensino pelo qual o professor expõe um conteúdo visando a sua compreensão, essa exposição pode ser tanto oral como escrita do conteúdo. E o aluno é o agente passivo, ou seja, receptor de informações prontas. E o propósito principal da aula expositiva é apresentar fatos, conceitos e generalizações por ordenação verbal do professor. A aula expositiva, segundo Matos, 1976, é o procedimento de ensino por meio do qual o professor apresenta um assunto, definindo, analisando e explicando. Já para Nerice, em 1981, a aula expositiva é a apresentação oral de um tema estruturado. E, segundo Nerice, há duas posições distintas da aula expositiva didática, que é a dogmática
em que não pode ser contestada a mensagem, e aberta, que pode haver debate e discussão entre os alunos. As etapas da aula expositiva, ela é dividida em introdução, que apresenta um tema a ser estudado, desenvolvimento, que é analítico do tema, e a conclusão, que é a síntese ou aplicação concreta da aula. Vantagens da aula expositiva. A aula expositiva tem algumas vantagens e desvantagens. Alguma das vantagens é o seu fácil preparo, o professor dá muito conteúdo em pouco tempo, facilita a compreensão de temas complexos, oferece para o aluno uma ideia de conteúdo, ela é vista como disciplinadora do raciocínio e da linguagem do aluno, quando bem conduzida. Desvantagem: depende do interesse e atenção do aluno e cria no aluno a atitude de receptividade, ou seja, o aluno fica passivo. A sala de aula deixa de ser... a sala de aula passa a ser vista como a transmissão de conhecimento em vez da construção do conhecimento. Elemento-chave da aula expositiva: planejamento criterioso da aula, determinando o objetivo, uso de linguagem clara e recursos didáticos que estimulam a atenção do aluno. E no final da aula, a síntese completa do que foi dado o conteúdo. Aula expositiva dialógica. Eu sou Cristiane e vou falar sobre a aula expositiva dialógica. A aula expositiva dialógica é uma estratégia didática pedagógica que tem como objetivo expor conteúdos através do questionamento. O professor toma como ponto de partida a experiência do aluno em relação ao assunto. Expositiva dialógica versus expositiva tradicional. Na expositiva dialógica, o professor é o mediador no intuito de promover a interação do aluno. Na tradicional, o professor é o centro, figura autoritária. Na dialógica, o aluno tem participação ativa. Na tradicional, o aluno é figura passiva. O diálogo deve ser considerado não apenas como uma conversação, mas sim como uma busca recíproca do saber. Freire e Guimarães, 1982. A realidade social ativa na expositiva dialógica. O professor caminha com os alunos na busca de uma compreensão crítica e, ao mesmo tempo, científica da realidade global. A dimensão instrumental da expositiva dialógica tem como elemento a problematização, que significa questionar determinados fatos, ideias, considerando o problema, as implicações e a solução. Segundo Freire e Shaw, 1986, a problematização é gerada pela curiosidade do aluno, a qual, por sua vez, leva a uma compreensão crítica da realidade. A relação professor-aluno na expositiva dialógica é diferente do que acontece na aula expositiva tradicional, onde o professor apresenta respostas sem ter sido questionado. Na expositiva dialógica, acontece uma troca de conhecimento entre o professor e o aluno. Para Freire e Shaw, 1986, nessa relação, o professor também entra como o saber, mas, ao mesmo tempo, participa de um processo de aprender. Eu me chamo Clarice e vou dar uma breve pincelada em tudo que foi exposto. A transformação da técnica de ensino marcou muito essa questão da aula expositiva. Por quê? Porque o ensino era muito centralizado no professor. E com a aula expositiva, isso foi dando uma certa quebra. A aula expositiva busca pela eficácia no processo ensino-aprendizagem. Quer dizer, então, que não é só dar uma aula,
existe aquela preocupação em promover de fato um ensino eficaz. A aula expositiva transforma o ensino de forma positiva. Quer dizer que trouxe mais benefícios, fazendo prosperar o ensino educacional do que o regresso. Aqui nós temos alguns métodos da aula expositiva, que é os jogos, o projetor, data show, cartazes, tudo isso se engloba dentro da aula expositiva. A aula expositiva, bem como a educação, passou por inúmeras transformações. Debates entre pioneiros na educação, exposições de pontos negativos e positivos, dentre todas as modalidades da pedagogia. Quer dizer que tanto tinha autor, educador a favor da aula expositiva, quanto tinha contra. Mas, após muito debate, ficou evidenciada a eficácia da aula expositiva, desde que haja um domínio do conteúdo por parte do professor, um planejamento bem elaborado e bem executado. A aula expositiva dialógica destacou os campos da didática a serem explorados, sendo que é a partir da indagação que o processo do conhecimento acontece. Então, assim, a aula expositiva dá ao aluno o poder de indagar o professor, de perguntar. Por isso que o processo do conhecimento se torna de fato eficaz. Obrigada.